Amém. Aleluia. Ele é soberano. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvor maravilhoso. É para nós trazermos a nossa memória aquilo que nos dá uma expectativa e uma esperança. Não é para a gente ficar parando e pensando somente naquilo que deu errado, mas para a gente parar e pensar naquilo que deu certo, naquilo que Deus vai fazer, se concentrar naquilo que Deus vai fazer. E assim como nós no mundo, nós ouvíamos músicas que nos levavam para baixo, nos deixavam cabisbaixos, entristecidos, nos levavam à bebida ou à cachaça e por aí vai. Assim, na presença do nosso Deus, nós precisamos entoar cânticos de louvores a Ele, que agradem o seu coração. Antes era o nosso coração que precisava ser agradado. Hoje o coração de Deus é que precisa ser agradado. O nosso louvor precisa chegar diante dele como cheiro suave às suas narinas. E nós precisamos nos sentir bem quando fazemos isso. Eu quero dizer para as irmãs que nessa manhã esse louvor me fez me sentir bem. Me fez me sentir bem, trouxe algo muito glorioso, muito gostoso dentro da minha alma. Porque às vezes a gente canta somente louvores, cânticos que falam do nosso sofrimento e pouco fala da nossa solução. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa solução para toda e qualquer dificuldade. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, como nós ouvimos agora de manhã o pastor dizendo, se for no deserto Ele é Deus, se for na abundância Ele é Deus, na enfermidade Ele é Deus, sem enfermidade Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e sempre será o nosso Deus. Eu não sei se eu vou dizer minhas palavras, né? Na quarta-feira eu falei sobre aquela situação da expectativa e da esperança da gente ficar vendo pessoas entrando, e hoje Deus ele fez algo diferente. Ao invés de eu sentir essa expectativa, Deus me mostrou as pessoas chegando e começou a me mostrar aquela agitação que a gente tinha antes, e como se nós estivéssemos voltando a ficar agitados com aquilo que era a vontade dele. Ou seja, as pessoas chegando e a gente se preparando para o culto, aquela agitação, sabe? Aquela coisa gostosa que a gente sentia. E o Espírito Santo de Deus me fez sentir isso hoje de manhã, olhando e vendo com os meus olhos as coisas acontecendo. Mas às vezes nós olhamos e vemos que não é assim. E o que desanima a gente é isso. Porque existe uma fé, existe uma esperança, existe uma expectativa. Mas quando você olha para a realidade é outra. Mas a fé não precisa da realidade, ela precisa de Deus, porque é Deus que vai agir, é Deus quem vai se mover. Então nós vemos que o inimigo ele continua sendo inimigo, as vidas continuam sendo vidas, e o valor das almas continua para Deus o mesmo. Enquanto muitas pessoas correm para aquilo que é material, Deus sempre se preocupou com a alma. O plano de salvação era pela alma, não era pela matéria. Ele disse, isso daqui é o pó, o corpo é pó e ao pó tornarás, o espírito volta a Deus que o deu, e o que sobra é a alma, é a consciência humana. E muitas pessoas não se preocupam mais com isso, ou seja, vai vivendo a vida de qualquer maneira, sem pensar que um dia as coisas irão acontecer. A pastora falou da Aninha cantando o hino ontem. Ela me surpreendeu ontem. Fiquei com a voz embargada como fiquei agora, e até espantado com tudo aquilo que ela falou. Primeiro ela deitou do meu lado e ela disse assim, vô, eu fui no céu. Eu falei, é mesmo? E eu vi o tio Lê e o tio Daniel. Só que eles não ficaram perto de mim.
e tinha um homem muito grande. Ele estava sentado e ele disse para mim assim: somente olha, ainda não é a sua hora. E depois ela falou para mim assim: vô, a nossa vida é uma linha retinha, mas às vezes a nossa vida começa a dar algumas coisas erradas. E ela começou a fazer assim. E quando ela começou a falar essas coisas, eu disse para ela assim: Ana, isso é coisa de seminarista. Isso eu aprendi no seminário. Aí eu falei para ela: essa linha reta é a linha que Deus traçou para o ser humano. Ela era perfeita. Então, depois que Adão pecou, ele fez com que nós caíssemos e subíssemos, caíssemos e subíssemos. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele veio para mudar essa história. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente entra de volta nesse plano de Deus que você colocou aqui. E ela disse assim: eu preciso falar uma coisa para você, para a avó e para a tia Vilma. Ela falou para mim o que é, mas eu vou deixar ela falar na quarta-feira. Eu fiquei assim. Aí ela começou a cantar os hinos. Aí teve um hino que eu falei para ela: eu queria que você cantasse esse hino na igreja. Ela olhou para mim assim: vô, faz 4 anos que eu espero você me chamar. Eu olhei assim e falei: não acredito. Ela falou: desde 5 anos que eu canto dentro dessa casa para chamar a sua atenção, para ver se você põe eu para cantar. Eu olhei assim e falei: não acredito no que eu estou vendo. Aí eu falei para ela assim: você perdoa. Porque às vezes a gente coloca expectativa nas pessoas, esperança nas pessoas. E falei para ela assim: Deus nos surpreende assim. Aí eu disse para ela assim: eu por mim, eu já teria colocado você no louvor junto comigo. Só que você é muito novinha, mas eu vou te ensinar. Outro dia ela perguntou para mim assim: vô, se um dia você não tiver, eu posso tomar conta da igreja? Eu falei: claro que pode. Que Deus abençoe a sua vida e esse propósito. Aí eu falei assim: então tá, então quarta-feira você vai cantar na igreja. Mas você vai cantar e você vai participar do culto junto com a gente. Você não vai subir, você vai participar do culto. Aí eu falo: tá bom, era isso que eu queria. Deus tem caminhos que para nós parece o final. E a gente não observa como Deus quer fazer. E eu dormi pensando nisso, acordei pensando nisso. E falei assim, pensei comigo: a Giovanice sendo renovada. O profeta Isaías, ele disse: quando você olhar para a terra e ver um brotinho brotando, saiba que dali vem a esperança. Desse broto vai vir a salvação. Então a gente olha assim e fala: daquele brotinho poderia sair a raiz de Jessé, o filho de Davi. Jesus poderia ter vindo dali. Alguém que olhasse na Eva, jamais. Mas não estava falando daquela plantação, mas estava falando da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Dessa linhagem viria o Salvador. Então muitas vezes nós olhamos assim, e eu acredito dessa forma, que Deus ele vai trabalhar assim, e vai trazer para nós o renovo. Aquilo que é novo, aquilo, porque a única coisa que ela sabe fazer é tentar agradar a gente. E conversa.
conversa. E fala, e fala, e fala, e fala. E está aprendendo a conversar, já tem gestos, é uma coisa linda. Então eu acredito assim que Deus, que a gente já esteja orando. Quarta-feira passada foi você que pregou, né? Quarta-feira que vem eu não viu, né? Então nós vamos fazer até Deus preparar pessoas, a gente vai colocando, senão vamos nós, amém? Está orando pela vida dela para que Deus a abençoe, e realize o desejo do coração dela. Mas eu já fiz o convite para ela, você está convidado a fazer parte do grupo de louvor da igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Oh, glória a Deus, aleluia. A partir do verso 23. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Repete comigo: perdoou-lhe a dívida. Amém. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Amém? Só a leitura já faz a gente ficar entalado na garganta. Só a leitura. A gente não precisa trazer nenhuma outra interpretação a essa palavra, porque ela é muito clara aos nossos corações. Quando nós lemos Mateus 6, ele fala sobre o Pai Nosso. E no final ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se tampouco vocês não perdoarem as ofensas dos homens, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Ou seja, diante de Deus existe uma forma diferente de olhar as coisas. Nós olhamos para o material, nós olhamos para essa situação. Nós assistimos na quarta-feira aqui aquele vídeo, onde dizia no livro de Apocalipse que a igreja conquistaria o inimigo com sofrimento, ou seja, eu sofro e você fica livre. Assim como Jesus, ele morreu para que nós vivêssemos. Ele se tornou enfermo para que fôssemos saudáveis. Ele se tornou cativo para que nós fôssemos livres. Então Jesus, ele demonstrou para a gente como exemplo de como nós devemos agir, de como nós devemos fazer as coisas. Não é do jeito que você pensa,
é do jeito que Deus fala. Porque a gente é assim, olho por olho e dente por dente, está no Velho Testamento. Mas o Senhor, Ele também diz na sua palavra que é para amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus, Ele deu o exemplo. Então nós precisamos olhar para aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é bênção e aquilo que é exemplo para nós. Quem será que é exemplo para a gente na vida? Um exemplo de pessoas que perdoam. Você conhece pessoas que são exemplos em perdoar? Nós conhecemos pessoas que são exemplos em fazer a maldade, mas em perdoar, nós não vemos pessoas que são exemplos em perdoar. O que nós vemos é pessoas exigindo dos outros aquilo que eles não fazem. A prática dos outros, aquilo que eles não praticam. Eles anunciam algo que eles não cumprem. Então é como se você fosse aquele carro que passa de som anunciando, olha, tal dia vai ter não sei o que em determinado lugar. Aquela pessoa ela só está só falando, mas ela não participa daquilo. Ela não faz parte daquilo. Se você pegar uma lata vazia e bater no fundo dela, você vai ter muito barulho, porque ela é vazia por dentro, ela é oca. Jesus, ele fala sobre o sepulcro caiado, ele fala que por fora é muito bonito, mas por dentro é oco, vazio. Então há muitas pessoas vazias querendo dar aconselhamentos, querendo falar de como nós devemos fazer as coisas, querendo dar direção para a gente, olha, faça assim, faça aquilo outro. Quantos já não disseram, quantas pessoas vão lá na igreja, somente 3, então para que você vai continuar indo, para que você vai continuar insistindo? Ora, quem me chamou foi o Espírito Santo de Deus. Ora, você não estava presente quando Ele me chamou. Ora, você não sabe o que foi que Ele disse para mim. Então você não é exemplo para dizer para mim o que eu tenho que fazer ou o que eu deixo de fazer. Então as pessoas elas querem somente direcionar as outras a fazer aquilo que elas acham que é certo. A perseverança, ela é uma palavra que quando a gente usa ela assim, na bonança, ela é gostosa. Persevere em comer mais 1 quilo de carne. Persevere em comer uma linda macarronada com salada de alface, salada de tomate. Agora quando está no deserto, fala, persevera no ovo, é mais difícil. Persevera no deserto, é mais difícil. É uma palavra que vem para nos impulsionar. É para dizer para nós, continua, que a vitória está chegando. A bênção está a mais um passo para você alcançar. Então os conselhos e os exemplos que a gente tem não são muitos, mas a Bíblia nos é referência. A Bíblia para nós é uma referência. Então, partindo deste princípio, partindo daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, quem foi que disse? Foi Jesus. Se falar assim, quem foi que disse? Foi o pastor Misa. Quem foi que disse? Jesus. Aí é outra história. Se foi Jesus, aí você tem que colocar em prática. Amém? Porque ele diz assim, ele conta uma parábola, ele fala a respeito de dívida. Quem aqui não tem dívida? Todos nós temos dívidas. E como é que nós agimos quando devemos? E como é que nós agimos quando alguém deve para a gente? Será que a misericórdia é a mesma? A forma que a gente busca a misericórdia é a mesma que a gente age com misericórdia? Ou a gente faz diferente? Então Jesus ele usa a dívida, o devedor e o beneficiado da dívida como exemplo para falar sobre o reino de Deus. Então é um exemplo para mim e para você. O reino de Deus é assim. Então ele aponta para o céu e usa uma referência terrena, o exemplo da terra. Ele disse assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Uma prestação de contas. É um balanço anual. Vamos colocar assim, um balanço de 5 em 5 anos, um balanço de 10 em 10 anos. Então vamos ver como é que está a dívida do povo comigo.
E a Bíblia diz, e começando a fazer contas, e começando a trazer as pessoas, e ele começa de quem deve mais para o que deve menos. Ele não começou porque quem deve menos. Ele começou porque quem deve mais. Então quem faz mais, quem tem mais, deve mais. Aleluia. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eu não fiz aqui o cálculo de quanto valeria hoje, mas vamos colocar assim por baixo, alguma coisa assim em torno de uma dívida impagável. Qual seria uma dívida impagável para mim hoje? Hoje, R$1.000. Uma dívida impagável, né? Eu não consigo pagar R$1.000, mas talvez existam pessoas que ela tem uma dívida de 5 milhões e essa dívida para ela é impagável. Por que ela se tornou assim? Porque ela tornou-se uma bola de neve. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu não fui amortizando a dívida e ela foi só tomando volume. Aí chega no momento da prestação de contas. Agora você tem como pagar. E você é obrigado a entrar naquela fila. E a sua hora está chegando. A sua hora do seu acerto de contas. E quando você chega diante do rei, daquele que vai pedir conta de tudo aquilo que você possuía, de todas as suas dívidas, ele vai dizer para você: você me deve. Como que você vai fazer para pagar? Eu não tenho como. Então tá bom, então eu vou penhorar. O que significa o penhor? Significa pegar os seus bens e colocar em valor da dívida. Só que nos dias de hoje, as pessoas procuram os bens. Nós estamos vendo aí que eles estão querendo colocar, se dever, coisa, vamos colocar assim, na conta de luz, se fica devendo, eles vão penhorar a televisão. É um exemplo. Se está devendo conta de água, eles vão penhorar isso. Mas não é essas coisas, tá? É uma outra situação que está lá em um projeto de lei para penhorar os bens de quem deve, ao aluguel. A quem deve aluguel, estão penhorando, né, irmão? Vai penhorar a vida, estamos aqui, ó. Penhorar o aluguel. Se você tem um aluguel e você não paga, você tem bens. Então esses bens vão fazer parte do penhor para pagar a dívida do aluguel. Se tiver condomínio, vai penhorar os seus bens para pagar o aluguel e o condomínio. Essa lei está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Está para eles aprovarem ou reprovarem. Ou seja, a pessoa que não conseguir pagar o aluguel, o que ela vai perder? Ela vai perder o que ela tem dentro de casa. E se vier uma crise, desemprego, ela vai perder. Então a lei não é justa para quando você está passando dificuldade. Ela é fria, ela não pensa em você, ela pensa no dinheiro. Então vamos dizer que esse rei aqui, ele falou: eu vou tomar conta, eu vou prestar conta. Você vai me prestar conta por que você não quitou sua dívida? Mas eu não tenho como quitar. Então tá bom, então a partir de hoje eu vou penhorar você, a sua vida. Por isso a Bíblia fala: a ninguém deveis nada, senão o amor. Senão um dia a gente passa por esse constrangimento. Então ele fala assim: eu vou penhorar você, eu vou penhorar os seus filhos, e vou penhorar a sua esposa e os seus bens em valor da dívida. Então vamos analisar assim o valor desses 10.000 talentos. A vida dele, a vida da esposa, a vida dos filhos e os bens, para quitar uma dívida que para ele seria impagável. E isso daqui nada mais significaria do que a escravidão. Ou seja, você vai passar a ser servo de quem você deve. Por isso o Senhor fala: não deva nada, porque se você dever, você vai se tornar servo. Essa pessoa que prestou para você, ela vai se tornar o seu senhor. Então por isso que muitas vezes a gente empresta e depois fica envergonhado de não conseguir pagar, porque a gente se torna escravo daquela situação. Então Jesus diz: ninguém peça nada a ninguém.
Porque ele se colocou na condição, mas em primeiro lugar busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É como se o Senhor dissesse para nós assim: em todo tempo espera de mim. Espera de mim. Mas o nosso desespero, a nossa ânsia por tentar resolver as coisas, a gente acaba atropelando e a gente acaba vendo aquele volume aumentando. Então o Senhor fala assim: mas eu não mandei você fazer, eu falei para você esperar. Se você tivesse esperado, a bênção já está chegando. Era só você esperar. Então ele foi chamado para prestar conta e foi penhorado a sua vida, a sua esposa, seus filhos, para serem escravos do seu Senhor. Então aquele servo, prostrando-se, ou seja, ele se humilhou. Então vamos lá, como é que nós vamos nos colocar diante de uma situação como essa? Uma pessoa que se humilha por ver ele, a esposa, os filhos e os bens ser penhorados. Daquele momento em diante a sua vida está totalmente destruída. Como é que essa pessoa se humilha diante do rei? Ela se humilha, como diz a Bíblia, no pó e na cinza. A mais baixo grau de humilhação ela se coloca. Ela chora, ela se desespera, ela comove ao rei, ela busca de alguma forma comover, mudar o coração do rei e mudar a sentença do rei. Essa era a intenção da humilhação. Essa deve ser a nossa intenção, de nos humilharmos diante de Deus a ponto de mudar o coração de Deus a nosso respeito. Então esse homem, ele vai e se humilha, ele chora, ele clama por misericórdia, e ele alcança o coração do rei. Alcançando o coração do rei, o coração do rei se enche de misericórdia. Aleluia! O coração dele fica generoso, pesaroso por aquela situação. Olhar assim, como que esse homem se humilhou, a que ponto o ser humano chegou, de ter que se humilhar diante de um homem, para que a sua dívida seja perdoada, para que os seus filhos sejam salvos, para que alguma coisa diferente aconteça. Aí aquele rei olha e fala assim: tá bom, é o rei da terra. Porque se a gente colocar o rei Jesus, nós sabemos como funciona. Ezequias, ele recebeu a sentença de morte. A Bíblia diz que ele virou para a parede e ele falou bastante com Deus, mas Deus não mudou o pensamento enquanto ele falava, porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece o meu e o seu coração. Então se humilhar diante das pessoas e chorar, forçar o choro, forçar a humilhação, forçar tudo isso, a gente consegue até convencer o humano, mas só que isso não serve para a gente convencer Deus. Para convencer Deus, ele tem que ser um coração contrito e quebrantado verdadeiramente. Não tem como a gente chamar a atenção de Deus sem ser um clamor verdadeiro. Tem que ser legítimo, tem que ser digno, tem que ser uma coisa limpa. Não adianta a gente chegar diante de Deus achando que do mesmo jeito que estamos lá fora, nós podemos nos apresentar diante dele. Não, ele vai dizer assim: primeiro vai tomar um banho, primeiro vai se lavar, se arruma e vem e se apresenta na minha presença. Não é do mesmo jeito. Alguém vai dizer assim: mas o Senhor fala para a gente vir como está. Ele diz sim para a gente vir como está, mas só que é para a gente agir diferente. Então esse homem se humilhou diante do rei, conseguiu o seu objetivo, que era o perdão da dívida, e o rei vira para ele: tá bom, pode parar. Você me convenceu, o seu choro me convenceu, agora eu não vou mais dar essa sentença para você. Estão perdoadas as suas dívidas. Glória a Deus. Quem aqui não almeja isso? Todos nós oramos: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem não deve.
Perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que estão devendo para a gente. Não é assim que a gente ora? Então, de alegria, vamos lá, eu recebi uma sentença, e em seguida eu consegui mover o coração do rei, o rei mudou a sua sentença, era condenado eu e a minha família toda. Por isso a gente tem que tomar cuidado, que as nossas atitudes, ela vai trazer consequências sobre toda a família, e vai trazer peso sobre toda a família. Eu ainda separei o versículo de Daniel 6:24, aonde ele é lançado na cova dos leões pelos homens, 120 governadores, 120 prefeitos que se uniram para pegar a vida de Daniel e jogar na cova dos leões. Só que depois veio a recompensa, e a recompensa veio sobre os homens, veio sobre as esposas, veio sobre os filhos, veio sobre os bens, e tudo que eles possuíam, eles perderam. Então a gente precisa pensar que quando nós agimos bem, traz consequências boas para as nossas famílias, e quando agimos errados, nós vamos trazer consequências graves sobre as nossas famílias. E nós vamos ver situações, a nossa família passar por situações por causa daquilo que é as nossas atitudes. Então a gente tem que buscar em Deus: Senhor, eu preciso de Ti, Pai, neste caminho. O que eu faço agora? As coisas ficaram mais difíceis do que era. Se no passado o Senhor agiu, eu creio que o Senhor vai agir também agora, porque o Senhor continua sendo Deus. O mesmo Deus de 2 anos atrás é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus do começo da pandemia, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que nos deu livramento no começo da pandemia, é o mesmo Deus que pode nos dar livramento agora também. Bendito seja o Teu nome. Então nós precisamos buscar em Deus a saída para todas as coisas. E esse homem conseguiu o seu objetivo, que era o perdão da sua dívida. Aí ele pode colocar no seu coração: está salvo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deveria ser dessa forma, não é verdade? Aquele homem que era o carcereiro, ele quis tirar a sua vida, mas no momento que ele ia tirar a sua vida, aparece o apóstolo Paulo: não tira a sua vida não, estamos todos aqui, fique em paz. Como é que eu faço para conhecer esse Deus? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ora, ele creu dessa forma e foi salvo tu e a tua casa. Agora, glória a Deus, agora eu vou voltar para casa. No caminho de voltar para casa, eu encontro quem me deve, eu encontro quem estava devendo para mim, eu encontro quem deveria ter pago, só que eu devia 10 mil, eu encontro alguém que me deve 100. Eu pedi misericórdia para o rei por causa dos meus 10 mil, e não tenho misericórdia do meu irmão que me deve 100. Aí ele vai até aquele homem que deve 100 para ele, sufoca ele, pega ele pelo pescoço, fala: agora você vai pagar a minha dívida. Ou seja, esquecendo o que ele acabou de passar. Tem muita gente que passa dificuldade e fala assim: Senhor, na sua aflição, ela fala: Senhor, quando o Senhor me abençoar, vou fazer isso pela obra. Senhor, eu vou fazer isso pela obra, Senhor. Teve alguém que chegou para mim e falou assim: pastor, assim que Deus abrir uma porta para mim, eu vou dar o meu carro para você. Eu falei: tá bom, vou ficar aqui esperando. Até hoje o carro não chegou, porque enquanto você está na aflição, você tem uma postura, mas depois que você chega na bonança, a sua postura é outra. E você pode até andar com as pessoas que andaram junto comigo, depois elas começaram a julgar como os outros julgam. Ora, você conheceu, é a mesma coisa de alguém chegar e falar assim: nossa, mas o pastor não trabalha. Ora, mas quando você não tinha, você sentou na minha mesa para comer, você se alimentou na minha casa, e hoje você se levanta para dizer o que eu não faço, mas faz tempo. Quando você sentou lá atrás, eu já não tinha. E você sentou e comeu. Agora que você poderia estender a mão e fazer algo diferente, não. Agora vamos julgar. Vamos fazer como esse homem. Não, agora você me deve 100.
Então agora, pastor, olha, se passaram, olha, quando Deus me chamou, eu tinha quantos anos? Há 12 anos atrás, eu tinha 46 anos, quando Deus me tirou da farmácia. Agora eu estou 12 anos mais velho. Agora as coisas, se eu fosse procurar emprego, estariam 12 anos mais difíceis. Se com 46 já estava difícil. Que dirá com 58. Então as pessoas hoje elas vão ficar olhando dessa forma, porque elas acham que elas também não devem. O tempo para elas parece que não passa. A dívida para elas parece que não chega. As coisas só acontecem à nossa volta. E quando nós crescemos, se a gente observar, se você observar a minha vida, a vida da minha esposa ao longo desses últimos 22 anos, o quanto nós crescemos e o quanto nós saímos de um comodismo que nós estávamos há 22 anos atrás. Passamos por lutas, sim, mas nós conquistamos no meio dessa luta toda, nós conquistamos vidas, nós conquistamos almas, nós alcançamos corações, nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos, nós entramos dentro de lares, nós vimos um quintal inteiro se encurvar diante do nosso Deus, nós vimos o agir de Deus por onde nós andamos, e hoje o mesmo Deus se faz presente aqui, aleluia. E muitas vezes as pessoas ficam mesquinhas de ficar buscando situações. Não, ora, se eu não posso contribuir com aquilo que Deus precisa fazer, eu também não vou atrapalhar. Se eu não posso trazer uma palavra boa, amar, eu me recuso a dizer. Se eu não posso ajudar, também atrapalhar, eu não quero. Se você não quer ser, a pessoa não quer servir a Deus, não tem problema, isso é uma responsabilidade dela. Mas não impeça os outros de quererem servir a Cristo. Se você vai e prega o Evangelho para alguém, e alguém vai dizer assim, não vai para a igreja não, porque lá o pastor vai pedir dízimo. Como é que você vai dar dízimo se você está desempregado, querido? Como é que o pastor vai pedir dinheiro para quem não tem dinheiro? Para e analisa. Por causa dos outros, todo mundo tem que pagar a conta. Aquilo que a gente está ministrando aqui agora, por causa de um homem, toda a família estava sofrendo. É por isso que às vezes as pessoas olham assim, eu e a Neia, a gente conversa demais. E a gente costuma não dar um passo sem a gente conversar. Fala, olha, é assim, o que você acha? A gente faz ou não faz? Tem coisa que ela fala assim, vamos fazer. Eu falo, não vamos não. Vamos fazer isso, não vamos. Às vezes ela fala, vou fazer isso, ele não faz. Ou então ela toma uma decisão, vai lá e fala, não, primeiro a gente conversa. A gente conversa muito. Então por quê? Porque há uma concordância. Esse homem nós não sabemos, a Bíblia não relata se ele teve concordância com a esposa para fazer a dívida que fez, para depois colocar ela e os filhos e os bens, tudo diante da... Isso era uma agiota. A agiota não quer saber se você tem, se você não tem, se você não tiver, você paga com a vida. Então as pessoas elas não param para analisar. Pessoas que não têm Deus no coração, mas querem falar de Deus. Pessoas que não têm intimidade com Deus e querem dizer para a gente que Deus vai ter que fazer isso porque nós somos crentes. Eu quero dizer para você que nós somos crentes, mas não somos bobos. Né? Tenho certeza que a irmã Vilma e o irmão Marco não são bobos. São bem conscientes. Nós também não somos bobos. E nem estamos aqui tentando iludir quem quer que seja. Mas nós temos uma esperança, nós temos uma expectativa em Deus, porque nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos lá na igreja, lá em cima, quando eu estava lá em cima, a igreja ficou exatamente assim. E depois Deus ele mudou, trouxe nós para cá e fez algo novo.
E se agora Ele não nos tira daqui, significa que Ele quer fazer algo novo dentro disso que está aqui. Se nós ainda temos Deus, se Deus ainda está conosco, e se tem ainda nós aqui, é porque vai ser através de nós que Deus vai fazer. Se da outra vez foi através de nós, vai ser através de nós de novo. Em nome de Jesus. Amém? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Imagina o constrangimento de você no meio de todo mundo, alguém parar você na frente de todo mundo e expor algo. Mas o que é bom é que tem testemunhas e Deus está vendo tudo. Repete comigo assim: Deus está vendo o que estão fazendo comigo. Amém? Deus está vendo, Ele é testemunha. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma situação dele diante do rei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Se a gente parasse a leitura aqui, fala: puxa vida, né? O que merecia uma pessoa como essa? Acabou de receber o perdão da sua dívida e vai e encerra o outro na prisão. Ele foi na presença do rei, não saiu preso, não se apresentou preso, ele estava livre, foi uma prestação de conta. O outro que lhe devia 100, ele foi e já prendeu o homem por causa da dívida de 100. Você vai ficar aqui até que você pague a dívida. Como é que ele vai pagar a dívida se ele está preso? Para pagar a dívida ele tem que estar livre. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, porque nós tínhamos uma dívida. E Jesus, Ele morreu na cruz para pagar a nossa dívida. E dizer para mim e para vocês: vocês são livres. Livres. Glória a Deus. Vocês são livres. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Ou seja, todo mundo é testemunha. Agora chega a sua hora. Você foi prestar conta, pediu perdão, foi liberado a sua dívida. Você sai, encontra alguém que te deve, prende ele por causa de uma dívida que ele te deve, mas tem alguém que está olhando. Tem alguém que presenciou o seu julgamento e está presenciando o outro julgamento. Como você é como réu e como você é como juiz. Como réu você é uma pessoa, como juiz você é outra. Então, na hora de julgar a situação, como é que você julgou? Você julgou e condenou, você numa pessoa só. Você não chamou outros para saber qual era a opinião dos outros. Você também não deu a ele o direito: vou pegar sua esposa, seus filhos e seus bens. Você não deu a ele a oportunidade de defesa. Antes você sufocou ele ao comportamento. Já pega pelo pescoço, já se sabe que não tem consentimento, que não tem pensamento puro na cabeça de uma pessoa assim. Porque eu quero logo resolver da minha maneira. Não importa o que diz a lei. Eu quero resolver da minha forma. Quantas pessoas estão se perdendo por querer resolver as coisas da sua maneira? E quando a gente recebe o conselho, deixa nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar. Em toda essa situação que a gente viveu esses dias, eu falei assim: eu vou lá. Aí Deus falou para mim assim: se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Mas se você tirar a sua, eu ponho a minha. Então, Senhor, a tua mão é melhor, a tua justiça é melhor, o teu agir é melhor, porque na tua ira o Senhor ainda tem misericórdia. O salmista Davi, ele foi perguntado, o Senhor perguntou para ele o que ele escolheria: cair na mão dos homens ou nas mãos de Deus? Ele preferiria: eu cair nas mãos do Deus vivo, porque ele ainda tem misericórdia. O homem não tem misericórdia.
Então, sendo assim, esse homem vai e toma aquele outro e leva-o para a prisão, não pensando na sua esposa, não pensando nos seus filhos, não pensando nos seus bens, não pensando só na sua mãe, não pensando em nada, só pensando no seu dinheirinho, no seu R$100. E aí as pessoas que viram isso foram e relataram isso ao juiz que julgou a causa dele. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe. Então, quando chama a sua presença, significa: volta aqui, vem cá, vamos conversar. Chama quem pode, obedece quem tem juízo. Vem aqui que nós vamos conversar agora, porque você se humilhou por causa da sua dívida, e eu perdoei a sua dívida. Eu não arrastei ela para você pagar depois. Eu perdoei a sua dívida. Como é que você deveria agir com quem deve para você? Da mesma maneira. Então o rei já disse para ele: servo malvado, você é mau. E tem pessoas que quando você diz para ela que você é má, ou você é mau, ele não admite. Mas ele é mau. Uma pessoa má. Uma pessoa não é só má índole, não. É uma pessoa má, ela se programa, ela faz da maldade. Ela leva os outros a sofrer danos por causa da sua maldade. E a língua, ela é um peso enorme na vida dessas pessoas. Porque elas não matam com revólver, elas não matam com faca, elas matam com palavras. E a pastora Nélia uma vez ela disse para mim assim, que uma palavra mal colocada parece um tiro de revólver. Talvez faça o mesmo efeito ou até pior. Porque leva uma pessoa a entristecer, a entrar em depressão, a viver uma vida desgraçada no mundo por causa de uma palavra. De uma palavra. Acho que foi essa palavra que a irmã falou no domingo passado aqui na porta. Por causa de uma palavra, eu abandonei tudo, destruiu toda a vida da pessoa, por causa de uma palavra. Então, as pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que elas estão fazendo, porque não pensa elas que Deus não vai trazer isso a juízo. Ele vai trazer a juízo, como trouxe para este homem. Jesus está usando o exemplo: o reino dos céus é assim, gente. A justiça de Deus é assim. O exemplo é esse. Faça assim, não faça assim. Porque se você fizer assim, o final vai ser esse. Se você fizer assim, o final vai ser esse. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não temias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. E não entregou ele na prisão, entregou para quem te atormenta. Se vamos para o mundo espiritual, vamos ver a vida de Saul. Quem é que atormentava Saul? Então aqui ele foi entregar aos atormentadores. Quem te atormenta? Até que você pague a sua dívida, por causa de uma atitude, por causa de um comportamento que não agradou o coração do rei. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares. E ele não está falando assim, não é só pedir perdão da boca para fora, não. É de coração. E não é igual para-choque de caminhão: perdoar é fácil, difícil esquecer. Não, é perdoar e esquecer. Não é fácil, não é simples, mas é assim que o Senhor quer que seja feito. É assim que é para ser. Amém? É assim que é para ser. Cada um a seu irmão as suas ofensas. Então existem pessoas que devem para nós. Existem débitos nossos.
Se a gente fizer a oração do Pai Nosso, perdoa, Senhor amado, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos colocar de pé. Amém. Aleluia, Jesus. Na quarta-feira a pastora Néia falou para mim assim: perdoa. A exemplo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, exemplo, hein? Quando Ele roga na sua dor, imagina pregado as suas mãos, pregado os seus pés, coroa de espinhos, não podia levantar a cabeça, batia a cabeça assim, aquele espinho penetrava, já estava encaixado aquela coroa de espinho na sua cabeça, seu lado furado. Então aquele sofrimento, aquele sol, e Ele vira para aquelas pessoas que foram os seus algozes, e Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Através do seu sacrifício, um centurião que estava abaixo dele, que cuidava e que comandava todo aquele sacrifício, todo aquele momento de condenação, ele olha para Jesus e confessa com a sua boca: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então ali ele teve um reconhecimento, falando: nós crucificamos o Filho de Deus. Quando Jesus deu o último suspiro, ele era o Filho de Deus, nós crucificamos ele, mas ele disse: perdoa, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então nós queremos ficar carregando a mágoa. Às vezes a gente compra até uma caçamba para ficar carregando as mágoas. Nós vamos deixar tudo isso fora nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos nos liberar, nós não vamos liberar as pessoas, nós vamos nos liberar desse peso. Cada um que carrega a sua, porque o Senhor vai pedir conta a todos. Aquele que deve mais e aquele que deve menos, Ele vai pedir conta para todos. Então nós, quando nos apresentamos diante de Deus, que nós não tenhamos tanta dívida assim para pagar. Amém? Que a gente esteja livre de muita coisa, para que o nome do Senhor sobre nós seja glorificado. Faça essa oração, peça perdão e perdoe. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu gostaria de dar nomes, mas como isso, Senhor amado, vai se tornar público, Pai, eu queria deixar reservado os nomes. Mas eu quero, Senhor Jesus Cristo, primeiramente pedir perdão a Ti, ó Deus. Se porventura, Senhor amado, eu falei palavras que subiram, Senhor amado, diante da Tua presença, que não foi muito agradável aos Seus ouvidos. Palavras, Senhor amado, muitas vezes de sentença. Palavras, Senhor amado, sentenciando vidas, ó Pai. Palavras, Senhor Jesus Cristo, que foram com dificuldades para serem ditas, na hora da dor, na hora da aflição, Pai amado, na hora da ira, porque nós pecamos quando nós nos iramos, ó Deus, e nós falamos coisas, ó Pai amado, que não agradam. Então eu clamo a Ti, Senhor amado, nesta manhã. Perdoa, Senhor amado, as nossas dívidas, ó Pai. Perdoa, Senhor amado, as nossas palavras, os nossos gestos, ó Pai amado, os nossos pensamentos, ó Deus, quando pensamos de como as pessoas deveriam agir, Pai. Senhor amado, isso não cabe a nós dizer como as pessoas devem agir, mas cabe a Ti, Senhor amado, dar a direção a elas. Pai amado, eu também nesta manhã, ó Deus, eu quero liberar, ó Deus, me liberar, Senhor, cortar, Senhor amado, as amarras, cortar as arestas, ó Deus, liberar as vidas, ó Deus querido, que lançaram palavras, Senhor amado, sobre a minha vida, Senhor amado, que trouxeram, Senhor Jesus Cristo, peso, Senhor, sobre a minha caminhada, aumentaram o peso, Senhor amado, do meu fardo, ó Pai, Senhor amado, com suas palavras. Pai amado, eu quero liberar o perdão, Senhor amado, quero dizer que eu perdoo essas vidas. Perdoa elas, Senhor amado, porque elas não sabem o que elas fizeram, ó Pai. Elas não sabem contra quem elas fizeram, ó Deus. Pois não foi eu que me coloquei nessa condição. Foi o Senhor que me trouxe a
esta condição. E se foi o Senhor que me trouxe a esta condição, Pai amado, todas as contas eu devo a Ti, ó Pai amado. Eu devo prestar, Senhor amado, satisfação a Ti, ó Pai. Eu devo buscar a Tua face e a Tua direção, ó Pai. Mas, Senhor amado, o que cabe a mim, ó Deus, é perdoar essas vidas e liberá-las, ó Deus, para que elas possam caminhar as suas vidas, ó Pai. Levar livre as suas vidas, ó Pai. Caminhar aonde o Senhor as levarem, porque nós sabemos que tudo isso o Senhor trará juízo, Senhor. Então, ó Pai amado, que o Senhor não traga esta culpa sobre a minha vida e sobre o meu ministério, sobre a nossa igreja e sobre a minha família. Em nome de Jesus Cristo, que as portas da minha casa, Senhor amado, sejam livres, que o portão da minha casa seja livre, Senhor amado, que a nossa caminhada seja livre, porque, Senhor amado, embora estejamos livres, a impressão que dá é que cometemos algo graves, ó Pai, porque as pessoas dizem, Senhor. Então, Senhor amado, nos faz entrar dentro dos lugares, lugar com honra, Pai amado, entrar com honra e sair com honra, porque quando nós entramos em nome de Jesus, e quando saímos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai amado, nos abençoa, nos dirija, nos encaminha e cumpra sobre nós a Tua boa palavra, Senhor, e que sejamos perdoadores, que sejamos vidas, Senhor amado, que usem a Tua palavra como exemplo. A Tua palavra é o exemplo, a Tua palavra é o exemplo para todas as coisas. Existem aqui lições para nós. É assim que você deve agir, Pai. E é assim que nós vamos agir diante da Tua presença, para que o Teu nome sobre nós seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço nessa manhã, ó Deus. E sou grato a Ti pela Tua palavra, pela Tua ministração aos nossos corações, pela vida da irmã Vilma, da pastora Néia, que está aqui conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e que cada vida que ouvir esta mensagem, ó Pai, seja tocada pelo Teu Santo Espírito a fazer desta forma, Senhor, a perdoar para ser perdoado, a liberar para ser liberado, a libertar para ser liberto, e o Teu nome ser engrandecido. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão, papá do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Se tiver um abraço, me dê.